Neste tutorial nós veremos como a gente pode utilizar a versão experimental e a engenharia de renderização Eevee para criar um efeito legal aqui na textura de um objeto. Utilizaremos para isso o recurso de pintura de texturas. Veremos como fazer isso aqui através de um objeto simples como o cubo. Então vamos aproximar o cubo e antes disso nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Usando o Ctrl B nós ativamos aqui a ferramenta Bevel, que é a ferramenta de chanfrura. Vamos puxar um pouco mais para trás o mouse e a gente cria essa chanfrura nas bordas. Vamos usar o scroll do mouse para arredondar a chanfrura e vamos clicar o botão esquerdo. Feitas essas modificações, voltamos ao Object Mode e vamos usar o botão direito para ativar aquele recurso Shade Smooth, que é a suavização da malha. Para entendermos o recurso aqui de pintura de textura com o Eevee, vamos mudar o nosso renderizador clicando aqui no Render. Na opção, vocês clicam em Eevee, e vocês provavelmente já devem estar em Eevee. Com o objeto aqui na área principal, vamos mudar a nossa forma de área para o modo Texture Paint. Vamos aqui no menu superior, clicar em Texture Paint, temos duas janelas. Na segunda janela, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos clicar no ícone do Overlay para desativarmos as outras funcionalidades da janela e vamos usar nesse modo aqui a visualização em Lock Depth. Vamos aproximar o objeto cúbico, esse é o objeto que nós faremos o experimento. Bem, voltando a atenção aqui para o editor de propriedades, o ícone aqui, que é o primeiro, onde tem duas ferramentas, que é uma chave de fenda e uma chave inglesa, está representando o nosso objeto Throw, que é o desenho. Vamos criar um slot base para começarmos a pintar a textura do objeto. Vamos vir aqui, na opção onde tem No Texture, nós vamos clicar em mais e vamos selecionar o Base Color. Criado o primeiro slot aqui, nós vamos configurá-lo. O primeiro passo é eu mudar essa resolução. Vamos deixar uma resolução melhor aqui para a pintura. Em vez de 1024 por 1024, nós vamos mudar de 2048 para 2048. Aqui representa a altura e a largura do slot. Porém, em Color, nós vamos encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e vamos puxar essa tarja aqui da direita para o preto, pois a nossa cor base vai ser o preto e vamos clicar em OK. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que o objeto passa a ter a condição de eu pintar como se estivesse pintando a sua superfície. Vou usar o Ctrl Z aqui para sair. E notem que quando eu ativei esse slot, aqui embaixo surgiu a opção de Brush, que é o pincel, e o Brush aqui, se vocês notarem, é o nosso cursor com esse diâmetro, que vai permitir a gente ter uma área para aplicar o pincel. A gente pode diminuir e aumentar esse diâmetro para ter mais precisão ou menos precisão na pintura. Vou vir aqui na configuração do Radius, onde eu tenho 50 pixels, vou clicar, vou deixá-lo com 20 e vou dar o Enter. Veja que o diâmetro diminuiu e quando eu quiser dar uma pintura aqui agora, ela é mais precisa. Se eu voltar minha atenção um pouco mais abaixo, vocês vão ver que eu tenho uma paleta de cores aqui para o pincel. Posso usar o verde para pintar verde, vermelho para pintar em vermelho, o azul para pintar no azul. Vamos dar o Ctrl Z aqui para voltar? Bem, aqui vocês já viram como pintar a textura de forma simples e prática aqui do objeto. Vamos ver agora como aplicar um recurso para criar uma pintura como se essa pintura tivesse um efeito de rugosidade na textura do objeto. Como é que a gente faz isso? Nós vamos voltar para a primeira janela e vamos mudar essa janela para a janela do tipo Shader Editor. Aqui nós temos os nodes do material inicial que foi aplicado ao objeto. Eu vou clicar a tecla N para desabilitar essa barra da direita e vou trazer esses nodes aqui para cima. Então vamos falar sobre esses nodes. Inicialmente, quando nós entramos no Blender, o Blender traz o cubo já com material aplicado a ele, que é um material justamente representado por esse node aqui chamado princípio. Como é que eu vejo isso? Se vocês clicarem aqui no material, percebam que o cubo ele veio com material com a superfície que é um shader, ou sombreador, como podemos chamar, do tipo princípio. E aqui estão as configurações dessa superfície, que se vocês notarem, elas são as mesmas que estão
atribuídas nesse node. Se aproximarmos, vocês vão ver que eu tenho condições de, no princípio, mexer com parâmetros de metalização, de especularidade, de roughness, que é rugosidade, anisotropic, sheen, click coat, que é envernizamento, o IOR, que é o índice de refração, transmission, que é fazer com que o objeto ele seja transparente ou não. Então eu tenho aqui um node supremo com uma diversidade de recursos, mas não iremos mexer nisso. Aqui nós temos um node de saída, que é o material output. O que é a saída? A saída é o que nós estamos vendo na textura do objeto através de um material que aplicamos. Então, se nós desconectamos o princípio dessa saída, os recursos não irão aparecer aqui na textura. Então é necessário que eu tenha esse node ligado à superfície para ver os efeitos principais sobre o cubo. E aqui, pessoal, o que é esse node aqui? Esse node foi aquele material que nós criamos com o recurso aqui de ferramentas do Active Tool. Então vocês vão ver que é um material Base Color, está sendo representado aqui por esse node de cor laranja. E são nodes que representam texturas, imagens, etc. Vamos trazer aqui o node para cá. Vamos então criar aqui um segundo slot para poder fazer um efeito interessante na textura do objeto, como se tivéssemos um efeito tridimensional, onde a pintura ela dissolve a malha do objeto. Então, para isso, nós vamos voltar aqui para o editor de propriedades, no ícone Draw, vamos clicar em mais, vamos selecionar o Base Color e vamos botar aqui material Base Color, vamos deixar aqui 2. Podemos usar as mesmas resoluções. Eu vou botar aqui um menor, 1024 por 1024. O color também vou utilizar o preto. Então, vou trazê-lo para cá e vou dar um OK. Tem um segundo material. Se vocês olharem aqui na primeira janela, apareceu aqui o node representativo do mesmo. Eu vou trazê-lo para cá. Para o efeito que eu preciso, eu vou ter que adicionar mais 2 nodes que irão me dar uma condição interessante na pintura. O primeiro node é o Mix RGB. Eu posso procurá-lo aqui com Add ou então com Shift A, entre as opções que eu tenho. Tá? Mas para não perder tempo, eu posso clicar aqui nessa opção chamada Assist, que é a lupinha. Na lupinha basta descrever a palavra Mix, vai surgir o que tiver de Mix. Notem que eu tenho um node aqui Mix RGB. Eu vou selecioná-lo com o botão esquerdo. O node aparece com o cursor. Eu vou arrastá-lo entre o material Base Color 1 e o princípio BSDF e vou clicar com o botão esquerdo. Observem que esses nodes são ligados automaticamente. Porém, a opção aqui, se eu aproximar, que eu estou utilizando no Mix, é Mix. Eu não quero isso, eu quero um nó Add. Então eu vou abrir essas configurações e vou mudar para Add, de adir ou adicionar. O que é que eu vou precisar fazer agora? Eu vou, então, vir aqui com o segundo material, pegar o color do segundo material e colocar na entrada color do mix, que agora tem um valor add. Com esse efeito, eu vou precisar criar um outro node, que é o node que vai dar um efeito de enrugamento durante a pintura. Então, eu vou utilizar um node do tipo bump. Eu posso vir aqui em add ou com Shift A, adicionar os tipos de nodes, buscar o bump, mas eu também posso clicar aqui em Insert, escrever a palavra bump. Esse é um node, na verdade, de vetor. Então, selecionando o node com o botão esquerdo, eu vou trazê-lo aqui para baixo e vamos só arrastar essa janelinha aqui para dar mais espaço. Vamos arrumar esses nodes, eu vou deixar o material Output mais aqui para a direita e esses aqui mais para a esquerda. Vocês podem selecionar cada um individualmente e arrumarem da melhor forma possível. E eu preciso ativar esse bump, já que ele é um nó de vetor, porque ele traz uma cor roxa aqui, nós vamos ligá-lo ao normal do nosso princípio BSDF. Porém, pessoal, eu vou com ele ligado, selecioná-lo e arrastá-lo aqui para cima e vou trazer esse Add um pouco mais para cá. E o que eu vou fazer agora é ligar o color do Add com a opção de entrada H do bump. E vocês podem organizar melhor para a gente conseguir fazer o efeito aqui de
ramificação ideal. Então, com essa ramificação, eu posso agora, com o pincel, selecionar qualquer cor da nossa paleta e no momento que eu começo a movimentar, observe, trazer mais para cá, para aumentar, qualquer cor que eu utilize aqui e que eu aplique na superfície, eu crio um efeito como se fosse um efeito de enrugamento, dando um relevo aqui na superfície do objeto. Ó. Pintura interessantíssima que a gente pode aplicar em alguma coisa aí que a gente esteja produzindo na área. Podemos alterar a cor que precisar aqui, pessoal. Podemos usar o azul, o amarelo. Bem legal, né? Então tá aí um resultado fantástico com alguns moldes simples que a gente pode aplicar para o efeito. Se eu quiser voltar para o layout, eu não vou conseguir enxergar aqui no layout porque eu estou utilizando a visão no modo sólido. Então eu preciso entrar em Lock Dev para ter o efeito aqui. E se eu quiser renderizar, eu posso usar o modo renderizado. Aqui eu preciso, no modo renderizados, aplicar materiais como iluminação, ambiente, para poder dar um efeito melhor. Se eu quiser botar uma imagem de fundo aqui do tipo HDRI, eu entro em ambiente, clico em Color, Environment Text, vou usar uma textura aqui para o ambiente. Eu tenho algumas aqui que eu já baixei aí junto à internet, do tipo HDRI. E para dar um envolvimento, eu posso selecionar qualquer tipo de imagem HDRI para dar uma iluminação bem mais detalhada aqui no nosso objeto que nós criamos aí com a pintura. Se vocês quiserem desativar esse plano de fundo e deixar somente o efeito do HDRI sobre a malha, basta vocês aqui no ambiente, virem na opção Strength, clicarem no pontinho e utilizarem o Ray Depth. Eu mantenho os recursos de iluminação daquela textura, mas eu tiro ela aqui da nossa área de trabalho. E se dermos uma renderização aí do projeto, vocês vão ver que a imagem ela traz uma definição do efeito que nós causamos aí, como se fosse um enrugamento ou uma dissolução aqui da malha desse objeto cúbico. Espero que vocês tenham entendido e que possam utilizar essa dica para fazer qualquer coisa interessante em algum projeto que vocês estejam realizando aí na área de trabalho. Agradeço a atenção de cada um e até o próximo tutorial.